Prezados estudantes, eu estava trabalhando a atividade 3 da sessão 2 e a nossa carga da máquina acabou, então eu vou dar continuidade. São as 3 perguntas. O que você entende por ciclo de idade de formação? O que você entende por desenvolvimento? O que você entende por aprendizagem? Como enturmar e para que enturmar? E por que a Escola Plural optou por um ciclo de 3 anos? E ainda tem a última questão, como a cultura se insere nos processos de ensino-aprendizagem e a resolução de um problema que está no livro do Pernu ou do Perrenot, de 2000, que é o livro Pedagogia Diferenciada. Então vejam bem, essas 4 questões que estão colocadas aí são importantes por quê? Porque mostram que o ciclo está voltado para essa questão de entender o que é aprendizagem, o que é desenvolvimento. Então ele não é algo que está solto, ele se sistematiza em toda uma perspectiva de leitura para mostrar então como as crianças desenvolvem, ou não só as crianças, como os seres humanos se desenvolvem, como eles aprendem. Toda essa questão tem a ver então, por exemplo, a questão da letra D, que é como enturmar e para que enturmar. Eu quero enturmar, no caso dos ciclos, para ter um tempo maior desses alunos consigo, com eles mesmos. E ao mesmo tempo para colaborar na formação de uma identidade de grupo. Ou seja, com o meu grupo eu aprendo e com este grupo eu estou agrupada com as minhas idades e a partir das culturas que são vivenciadas nesta idade eu aprendo. Eu vou também, a partir dessa enturmação, estruturar tarefas que permitam facilitar o entendimento da diversidade. Ao organizar o tempo e espaço da sala, eu vou entender que tudo isso tem a ver com a concepção de ensino-aprendizagem do professor, mas eu vou usar, então, os critérios que podem ajudar a pensar como essa enturmação foi feita, respeitando os gêneros, as etnias presentes e as questões das diversidades. Ao enturmar também, eu vou pensar metodologias e formas para facilitar o meu trabalho e, ao mesmo tempo, essas formas que eu enturmo ou que eu faço as arrumações dos tempos e espaços vão mostrar as concepções de ensino que eu tenho. Então, por exemplo, dentro do ciclo ou da sala, que eu tenho o ciclo, eu posso fazer arrumações diferenciadas da sala e revelar rearranjos que possam tirar a centralidade do professor e diluir o poder com os próprios estudantes. Então eu posso ter formação em L, formação em Lua, em meia-lua, em 4, em 2, E assim eu vou estar possibilitando que os alunos discutam entre si o próprio conhecimento. Além disso, o professor ele pode rearrumar as salas, possibilitando assim, quando ele reorganiza, aspectos que vão além do conteúdo, como lideranças positivas, desafios, discutir os preconceitos, os aspectos éticos e o respeito ao próximo. A outra forma, os cantinhos, a forma de pluralizar os cantinhos na sala de aula, é a dimensão do reaproveitamento de espaço, são cantinhos variados, cantos de ciência, o canto do mural, o canto da observação e usar as paredes. Aqui eu estou falando da reorganização feita já de um agrupamento que permita novas lógicas. E ainda, como eu tenho dito nas aulas presenciais, a ideia das salas ambientes é muito importante. Então, trabalhem com essa ideia, vocês que serão os futuros diretores, coordenadores, professores da escola, de pensar a escola como salas ambientes.
Ah, mas a minha sala não tem, a minha escola não tem. É preciso pensar essas possibilidades. Então, a sala de linguagens, a sala de ciências, a sala de geografia, a sala das artes, a sala da dimensão corporal. Então, quem vai rodar é o estudante. O professor fica fixo na sala e ele roda para as salas ambientes e lá encontrará os materiais adequados, sem precisar o professor carregar todo o material e às vezes não ter disponível o material que precisa. Sendo a sala ambiente, ele pode ir construindo os ambientes e os materiais necessários para essa dimensão. Então, a escola plural, ela optou por 3 anos porque ela queria trabalhar essa dimensão cognitiva, ética, social, moral, emocional, corporal e romper com um currículo gradeado. Agora é aula de matemática, agora é aula de geografia. Todas estas disciplinas estarão em busca da formação humana. Então não é mais o foco na disciplina, mas nas idades de formação, né? Apropriando-se desse desenvolvimento que é próprio do ensino. Então a cultura passa a ser importante nesse processo de ensino-aprendizagem, porque ela, né, é que vai reconhecer essa pluralidade de ideias, a pluralidade da diversidade racial, de gênero, de classe social, que vão determinar as identidades dos nossos sujeitos. Reconhecendo, então, as múltiplas infâncias, por isso a gente vai falar infâncias, as múltiplas adolescências, os múltiplos jovens, os múltiplos sujeitos que estão ali carregados de diferenças sociais. Então, por isso nós temos as múltiplas inteligências. Então, nós terminamos essa atividade com um problema que o Pernu coloca neste livro aqui, Pedagogia Diferenciada. E ele pergunta assim: se compararmos um ciclo de aprendizagem com a casa, cujas fachadas continuam no lugar, enquanto se reestruturasse completamente a organização interna, vê-se que pode proceder-se de acordo com 2 lógicas. Então, na primeira, a letra A, ele coloca assim: reestrutura-se com pequenos toques, passo a passo, derrubando a parede ali, ou seja, faz uma reorganização. E na outra, uma reorganização, né, mantendo algumas estruturas que estavam ali. Ou a outra faz um novo plano, tira os moradores, derruba tudo. Então pergunta-se: que estratégia você julgaria mais importante? Então, na página 15 do livro, ele vai mostrar essa estratégia. Então, o uso correto da multi-idade. Então, ele vai dizer que depende da escola, depende dos sujeitos, porque ambas as estratégias têm seus títulos de nobreza, né? Então, não há nenhuma razão a priori para preferir um em detrimento à outra. Então, depende do motor da mudança e da rigidez dos moradores, ou seja, depende dos professores que estão ali. Então, se no caso eu responder, né, que se eu, no caso, responder que problemas concretos, por exemplo, nós pensando que vamos derrubar tudo vai ser muito caro, vai ser muito dispendioso, né? Eu preciso pensar como eu vou fazer, que vai depender então da concepção desses moradores que estão ali. Então, nós temos que perceber no conjunto que tipo de arquitetura, que tipo de arquiteto, que tipo de mestres de obras, que tipo de pessoas que estão dentro da escola para pensar que tipo de estrutura nós precisamos fazer. Então, pensem que a possibilidade da mudança, muitas vezes, no nosso caso, ela vai mesmo ao encontro, né, do derrubar tudo, da necessidade do derrubar tudo, mas nem sempre isso é necessário, uma vez que há professores propícios a mudanças, nós encontramos direções propícias a mudanças. Quando nós temos, então, uma gestão democrática que possibilita isso,
né? A segunda opção, a primeira opção pode ser importante, né? Mas quando a gente não tem nenhuma gestão propícia, nem os professores, a mudança só poderá ser feita na dimensão do derruba tudo, tá? Então, essa é uma questão importante que fica aqui a sugestão de leitura deste livro, para que vocês compreendam, então, o que é Então, aqui nós chamamos de escola plural, escola candanga. Na Suíça eles vão chamar de pedagogia diferenciada e já fazem isso há muito mais tempo que nós. Nós vamos na próxima videoaula falar da seção 3, que é a escola plural, nova organização do tempo e espaço e dos registros diversificados. Obrigada.